talvez seja o mais importante dessa disciplina, porque a gente vai falar de um monte de conceito que vai ser interessante para o sistema que vocês vão desenvolver, provavelmente no projeto 2 e 3. Tá? Eu acho que no projeto 1 vai ser um pouco menos importante, mas certamente no projeto 2 e 3, independente da plataforma que vocês escolham, vai ser extremamente interessante. Tá? Então, assim, basicamente, o que a gente vai falar? Características de jogo. Tá? E a gente já discutiu na disciplina o porquê que às vezes a gente vai chamar de aplicativo, às vezes a gente vai chamar de jogo. A disciplina chama aplicativo educacional. A gente não tem obrigação de fazer jogos. No entanto, a maior parte de vocês gosta mais de jogo e os aplicativos que dão mais resultado para o ambiente educacional, visando o aprendizado dos alunos, é jogo. Ok? Então a gente vai ter dinâmicas diferentes, um jogo um pouco mais dinâmico, um pouco mais estável, mas a gente vai precisar discutir alguns conceitos que são extremamente relevantes. Tá? Essa aula ela começa com a gente entendendo uma equipe de gerente de projetos, de gestão de projetos. Quando a gente está falando em profissional de game, claro que a gente pode falar de apenas uma pessoa fazendo desenvolvimento e essa pessoa vai assumir em determinado momento cada um desses cargos que está colocado aqui, cada uma dessas funções que está colocado aqui, ou até outras. Você pode ter duas pessoas, onde uma assume um lado, a outra assume outro. Mas você também pode ter um monte de gente fazendo cada um dos cargos. Vai depender muito do tamanho do projeto, vai depender muito do orçamento, vai depender muito do cronograma. Então, por exemplo, o que é muito comum acontecer? Você ter um cronograma de 2 anos de trabalho e nos primeiros 3, 4, 5, 6 meses, os programadores têm uma equipe muito reduzida, tem um programador. Esses programadores estão todos alocados em outro projeto. Depois dos 4, 5, 6 meses, onde o projeto já está muito mais sólido, muito mais bem definido, bem elaborado, a gente está falando de um projeto de 2 anos, tá? Aí você pega uma equipe maior de programadores e puxa para desenvolver de uma forma mais dedicada. Ok? Então, por exemplo, para que eu vou ter uma pessoa para testar o sistema na fase inicial? Fase de modelagem, prototipação, eu não preciso ter testador. O testador começa com a versão 1 ou com a versão beta. Até porque o testador, ele vai, às vezes, ser o próprio programador enquanto desenvolvendo coisas. Às vezes vai ser a própria diretriz da equipe ou do laboratório para desenvolver um sistema com maior qualidade. Mas, em geral, e o mais adequado, é que o testador seja alguém com as características do usuário. Ou seja, alguém que conhece pouco do sistema, alguém que eventualmente conhece pouco de sistemas similares. E esse testador vai, de fato, fazer tentativas que o usuário pode fazer lá no dia a dia e que vão estragar o sistema. Então, por exemplo, lá no projeto da Petrobras que eu trabalhei, um dos grandes motivos para o projeto ter sido implantado na plataforma foi um testador que eu solicitei. Porque a gente tinha uma equipe de desenvolvimento boa, tinha uma equipe de documentação, mas não tinha um tester, não tinha um testador. Eu fui fazer uma validação em Macaé, quando eu identifiquei a necessidade, eu voltei, pedi à coordenadora do laboratório, e ela disse, olha, eu só tenho um rapaz da graduação que está fazendo estágio, mas precisa treinar ele. Eu falei, não,
Eu quero exatamente esse perfil. E eu gostei muito do rapaz, que se chama Gabriel Meirinho. Por quê? Porque ele, além de ser muito zoeiro, a diretriz que eu passei para ele na reunião que a gente teve foi: você tem que testar e esculhambar com o sistema. Eu quero exatamente que você encontre erros. Então, assim, pediu data, coloca letra. Não pode colocar a data padrão, porque a data padrão é o que funciona. Eu quero que coloque a coisa errada. Porque a gente tem que proteger o sistema para que ele funcione adequadamente. E assim, o testador, nesse caso, ele foi tão importante que a gente teve que deslocar um programador para a correção dos erros. E, obviamente, isso fez com que a qualidade do sistema aumentasse consideravelmente. Ok? Então, na nossa realidade, a gente está falando de todo mundo ser tudo, mas a gente conhece realidades de dois amigos que criam projetos, a gente conhece realidades de 3, 4, 5 programadores e até equipes maiores. Tá? Esse projeto lá da Petrobras tinha uma equipe de 12 a 15 pessoas envolvidas em algum momento dele. Tá? E aí, a hora que a gente fala dos jogos, a gente precisa entender que os jogos têm diferença entre eles. E uma das diferenças entre eles, talvez vocês nunca tenham ouvido falar do jogo 2D e meio. Mas existem jogos 2D, existem jogos 2D e meio e existem jogos 3D. Qual que é a diferença? Um jogo 2D é esse tipo aqui. Onde a gente tem um cenário chapado, um personagem chapado, que vai se deslocar no eixo X e Y. Esse personagem que está se deslocando, ele é uma imagem que está sendo desenhada, e essa imagem, ao ser desenhada, ela simplesmente vai ser substituída a cada novo passo de tempo. Então, toda vez que eu contar T mais um, T mais um, T mais um, eu vou alterar a imagem que está sendo desenhada. É por isso que eu tenho combinações das imagens. Ó, eu tenho essa imagem aqui, que é essa terceira aqui, do bonequinho andando, e eu tenho essa seguinte, que é a quarta imagem do bonequinho andando. Ok? Então, como é que eu faço para lidar com realismo de jogo? Eu aumento a quantidade de imagens. Qual é o problema disso? Eu posso ter a sensação do personagem esquiando, escorregando, porque ele não está adequadamente sincronizado o movimento de perna com o deslocamento dele no cenário, no X. E eu posso ter a impressão de que ele está movendo a perna rápido demais, tipo papaléguas. Se isso for de propósito, ok, não há problema. Mas precisa ser de propósito. Senão fica um erro muito esquisito, muito grosseiro. Esse aqui é um exemplo de jogo que a gente chama de 2D e meio. Por que 2D e meio? Porque o fundo é 2D. O fundo é uma imagem, tá? Que foi chapada lá atrás. Você não tem desenho de cenário. Com cada quadradinho desse, cada corrente, cada não sei o que. Não. É uma imagem chapada lá atrás. E essa imagem chapada lá atrás tem a sensação de relevo, vai sendo traçado o eixo X, onde o personagem tem que se deslocar, e o personagem e alguns objetos do cenário são 3D. Então você tem uma imagem de fundo 2D e o personagem em algumas coisas, por exemplo, no caso do Sonic, os anéisinhos em 3D. Ok? Qual é a vantagem
de ser 2D, qual é a vantagem de ser 2D e meio, qual é a vantagem de ser 3D. Quanto maior qualidade, quanto maior complexidade, mais processamento se usa. Mais realista fica. Quanto menor qualidade, quanto menor capacidade de processamento você precisa utilizar, pior a qualidade. Lembre-se que estamos olhando qualidade no sentido o melhor possível de qualidade. Eu não estou segmentando aqui preferência do público. Por exemplo, tem gente que adora jogo retrô, jogo 2D, jogo 2D e meio. Tem gente que já gosta de o mais realista possível. O que a gente está conversando é sobre qualidade computacional do sistema. Não preferência do usuário, não preferência do programador de escolha. Tá? O programador, a equipe de desenvolvimento vai escolher o que ele quer. Agora, qual é o melhor possível que eu consigo desenvolver? O melhor possível, sem dúvida, é 3D, com animação de nuvem, com animação física adequada e coisas do gênero. Ok? Então, o 2D e meio é uma imagem chapada no fundo. Tem, inclusive, comando para fazer isso nas bibliotecas. E o personagem sendo processado em tempo real, né? Para que ele se desloque. Eventualmente tem lá uns videozinhos, tem umas coisas para burlar esse tempo real. Por isso que eu gosto de pôr aspas nesse tempo real. Porque às vezes você, por exemplo, quando o Sonic bate no chefão, que o chefão vai morrer, e o chefão começa a fazer algumas animações, essas animações são, na verdade, truques para você regular o processamento. Então, enquanto está rolando essa animação, está sendo carregado o próximo cenário, está sendo computada a pontuação, está sendo resfriado o console. Entendem? Isso é tudo testado e isso são artifícios que são utilizados. Vocês lembrarem dos tutoriais, os tutoriais têm um monte de pedaço em vídeo que é para poder, além de encaixar o enredo, o roteiro do jogo, também resolver alguns problemas de hardware e de equipamento. 3D, coisas que antigamente eram mais ou menos desse tipo e que mais atualmente vão ficando cada vez melhores. Reparem que, apesar disso aqui ser um exemplo de um jogo 3D, a arquibancada ela é feita com textura. Essa textura aqui, ó, dependendo da distância que a gente vê o objeto, ela precisa ser personagens, bonequinhos 3D animados bonitinho, ou pode ser simplesmente uma foto de gente. Uma foto de uma arquibancada qualquer. Ou nesse caso aqui, ó, eles simplesmente pintaram uma textura colorida. Tá? Que dá a impressão de ter, pelo menos para eles, dava a impressão de ter pessoas ali. Ok? Mas então, assim, reparem que eu já estou começando a falar para vocês de um monte de gatilhos que a gente usa para poder bypassar, né, ultrapassar barreiras e dificuldades de processamento. Aos poucos isso vai, obviamente, melhorando, porque a capacidade de processamento vai melhorando, mas a gente precisa conhecer o que dá para fazer para a gente poder utilizar quando for preciso. Esse aqui é um jogo 3D, que chama Zoo Tycoon. Esse Zoo Tycoon é um jogo de montagem de zoológico, por isso Zoo. Mas existem vários outros Tycoon. Parque, cidade, tem um monte de outras coisas. Esse é um outro modelo de jogo 3D
com um monte de coisas que são vídeos ou animações. Por exemplo, quando o personagem principal chega numa jaula, ele vai ver a animação dos bichos que estão ali dentro. E essas animações são vídeos repetidos. Poxa, Daniel, mas como é que eu consigo ter uma visão geral e depois ter a visão específica? Nível de detalhe diferente. Eu não preciso processar com o mesmo nível de detalhe o bicho que está aqui embaixo, de quando eu vou caminhando por essa estradinha e chego de frente para ele. Eu tenho muito menor qualidade de impressão quanto mais longe eu estou. Então você começa a ter a necessidade de identificar o viewpoint. Onde está o olho do usuário? Dependendo de onde está o olho do usuário, eu vou usar uma matriz de 1 por 1 para desenhar esse animal, ou eu vou usar uma matriz de 5 por 5, ou eu vou usar uma matriz de 1000 por 1000. O que vai fazer diferença de um para outro? Quantidade de processamento, nível de realismo. Você precisa ver se essa pessoa que está aqui está rindo ou está chorando, está feliz ou está triste? Não. Você consegue identificar de longe que tem uma pessoa aqui. Isso basta. Então, computacionalmente, a gente vai o tempo todo ter que lidar com esse nível de características e a gente vai ter que lidar com nível de realismo que eu quero desenhar. Porque é óbvio, se eu desenho tudo em 3D de alta qualidade o tempo todo, eu estou desperdiçando processamento. E eu não preciso ficar desperdiçando o processamento. Ok? Então, por exemplo, aqui, ó. Esse personagem chegou e está olhando a jaula. Quando ele está olhando a jaula, aí sim o elefante tem que ter muito mais detalhe, o filhote tem que ter muito mais detalhe, o piso tem que ter muito mais detalhe. Ele, o personagem, tem que ter muito mais detalhes. Agora, eu preciso desenhar adequadamente a jaula lá do jacaré, dos macacos, da girafa? Não. Não está sendo vista. Então, a gente vai precisar começar a tomar um cuidado em relação ao realismo que a gente quer, em relação à transição de telas que a gente quer, e em relação à usabilidade por parte do usuário. Eu posso clicar e vir para ver essa tela? Posso. Quanto tempo eu demoro de processamento? Será que é legal eu colocar um videozinho de processando? Ou será que é legal eu colocar primeiro esse personagem aqui nascendo lá na entrada do zoológico, que é mais fácil desenhar? Poxa, eu gasto 1 segundo para desenhar essa tela toda aqui. Então, eu preciso gastar esse 1 segundo sem que o usuário veja linha a linha sendo pintada. Por quê? Olhando para a parte de computação gráfica, como que é feita a pintura dessa linha? Você tem por trás dela uma matriz. Essa matriz, a gente está falando em granularidade de matriz porque a gente está falando em tamanho de pixel. Ou seja, eu posso pegar essa tela aqui, ó, e desenhar ela com 4 cores. Vai ficar horrorosa. Eu posso desenhar ela com 16 cores, com 32 cores, com 1024 cores, com 4000 cores. O que é o 4K? É ter 4000 pontos na linha. Ou seja, se eu tenho 4000 pontos na linha, significa que um cisco aqui, ó, eu consigo desenhar. Agora, se eu tenho 1000 pontos na linha, eu consigo desenhar todos os ciscos? Não. Se eu tenho 480p, 360p, 144p,
Eu consigo desenhar? Divide essa imagem aqui por 144 pixels na linha. Vocês vão perceber que o tamanho da minha célula vai ficar muito pequeno. E aí, eu não consigo fazer um sextavado desse, ó. Por quê? Porque eu tenho um quadrado aqui, ó, bem grande, de uma cor só. Se eu tenho uma célula grande, na verdade não pequena, né? Se eu tenho uma célula grande e eu só posso escolher uma única cor para essa célula, eu vou ter um desenho mais grosseiro. Para eu poder ter um desenho mais realista, eu preciso ter mais células. Por isso, a minha matriz de desenho é maior e eu preciso ficar atualizando essa matriz de desenho de 24 a 30 vezes por segundo, para que isso não seja percebido pelo usuário como alguma coisa mal feita. Ok? Para dar fluidez para o usuário, é de 24 a 30 segundos um frame de vídeo. 24 a 30 frames por segundo de vídeo. Pronto, agora falei certo. Aqui, ó. Eu posso, por exemplo, nesse jogo aqui, selecionar um personagem e colocar ele na jaula. Esse personagem, ele tem uma programação própria, que é identificar se os animais têm alimento ou não e colocar alimento lá. Esse outro personagem verdinho é para consertar coisas. Então, você pode criar personagens com programação específica e esses personagens eles vão ter uma animação já pré-programada. Qual é a animação de colocar comida para o elefante? Já tem isso gravado. Então não preciso ficar renderizando, não preciso ficar desenhando em tempo real para o usuário. Eu simplesmente, aleatoriamente, desloco o personagem pelo cenário, usando lá aqueles sprites, né, que eu já vou mostrar de novo, que é a transição de imagem. E aí ele se desloca pelo cenário, lidando com obstáculo e coisas do tipo. E a hora que ele chega na posição, eu pauso o boneco e aperto play na animação. E a animação dele vai ser, sei lá, tirar a comida, juntar tudo num pacote, ou colocar a comida espalhada, ou limpar, ou consertar uma cerca. Que a animação vai ser, fica fazendo assim com a mãozinha e a cerca se atualiza. Após 10 batidas com a mãozinha, a cerca atualiza. Entenderam? Então, assim, programar jogo, programar computação gráfica é alguma coisa que a gente precisa entender o passo a passo para a gente fazer determinados gatilhos, determinados saltos e a gente ter mais facilidade para desenvolver. Então, uma história dos jogos eletrônicos é, em 71, o primeiro videogame conectado à TV. Em 73, a criação do Atari. Existe o Pong, que é um baita sucesso. Em 80, alguns outros jogos são criados e começa a ter jogo 3D primeira pessoa. Lá em 1980. Aos poucos isso vai evoluindo e outras empresas vão entrando no ramo de console. Por que console, Daniel? Porque não existia equipamento que suportasse exibir a quantidade de imagem. Então, eles precisavam desenvolver equipamento e encaixotar esse equipamento para que ele fosse dedicado a jogo. Aos poucos, isso vai tornando diferente, porque os celulares hoje têm uma baita capacidade de processamento, os computadores têm uma baita capacidade de processamento, e aí você não precisa mais ou não tem tanto
anseio mais por console. Você já consegue rodar a maior parte dos jogos em computadores. Que você faz uso cotidiano, uso normal, uso profissional e joga. Claro, continuam existindo os consoles, porque você, em geral, vai ter nos consoles desenvolvimento de equipamentos externos que vão melhorar a interação do usuário. Por exemplo, Kinect, por exemplo, Nintendo Wii, por exemplo, todos esses equipamentos externos de guitarra, de controle, que dá mais liberdade para o usuário que não ficar mexendo num controlezinho joystick, onde os botões são diferentes de uma marca para outra, onde os botões ficam em posição diferente de uma marca para outra, simplesmente por uma questão de demarcação de território. Tá? Então, ainda na década de 80 surge um monte de console. Aqui são alguns exemplos deles, da evolução deles, né? E, por exemplo, jogos muito simples têm uma utilidade incrível. Não sei se vocês chegaram a ver, mas há um tempo atrás a Microsoft soltou uma notícia de que o Paciência, aquele joguinho lá de cartas, foi criado para que o sistema computacional desse conta de processar o que precisava processar. Então, o joguinho Paciência era para consumir muito pouco de poder computacional, e enquanto o usuário estivesse brincando, o computador por trás estava atualizando o HD, atualizando arquivos, fazendo limpeza, fazendo reorganização dos dados. Ok? Então, assim, você pode desenvolver um aplicativo que é apenas voltado para o usuário externo, mas você pode também desenvolver um aplicativo que, além de ser interessante para o usuário externo, ele também contribui para a qualidade do sistema como um todo. Esse aqui é um jogo, esse primeiro aqui da esquerda é um jogo muitíssimo simples de fazer, que é uma opção se vocês quiserem desenvolver na disciplina, que é um jogo em C, e ele é de tratamento de colisão. Tá? Então, basicamente, você tem uma bolinha, essa bolinha vai bater em alguma posição aqui da lateral, de baixo ou de cima do nosso cenário. Se ela passar por um determinado ponto em X, negativo ou positivo, ou menor ou maior, você vai considerar ponto para o jogador A ou para o jogador B. E no mais é traçar uma diagonal entre o ponto que a bolinha saiu do jogador B, batendo na parede e chegando no jogador A. Ok? Então, assim, é um jogo bem simples de fazer. A galera gosta pra caramba. É um jogo que eu não consigo ver nenhum tipo de apoio educacional diretamente relacionado a ele. Tá? Nele. Como é que eu faria algo educativo ou educacional? Eu, pelo menos, não consigo ver, a não ser uma forçação de barra. Tá? De, por exemplo, você vai colocar uma pergunta toda vez que ele perder ou que ele ganhar. Que é meio forçado. Tá? Mas fora isso, como o jogo é legal pra caramba de fazer, e eu acho que é uma dinâmica interessante para se praticar programação em linguagem C, por exemplo, eu acho que é bem legal de fazer, é bem interessante. Esse jogo aqui, ele tem umas evoluções, e algo muito similar a ele acontece nesse que está aqui à direita, que é basicamente também muito simples de programar.
Basicamente, você tem uma navezinha colocada aqui embaixo. Então, basicamente, você tem uma navezinha colocada aqui embaixo. Essa navezinha vai, no clique, soltar uma bolinha, soltar um tracinho, né? Soltar um ponto. E esse ponto vai ter colisão com a matriz que está descendo aqui, ó. Então, você tem uma matriz de objetos que estão descendo. Claro que colocar esses objetos na tela é um pouco mais complexo, mas, por exemplo, se a gente chama esses inimigos aqui de letra C e esse aqui de letra A, para ficar parecendo um canhão, você consegue programar isso muito fácil. Tá? E reparem, esse aqui é um nível de dificuldade um pouco maior, porque ao invés de ter apenas a linha estável aqui de inimigos, você tem um nível de dificuldade que essa linha estável vai descendo. E o terceiro nível de dificuldade surge de vez em quando uma navezinha que faz uma trajetória meio aleatória, meio diagonal. Você pode programar ela mais realista ou menos. E que vai soltando tiros, pontos, a cada X quadrantes que vai passando lá na matriz. Então, assim, se você olha para essa tela, você vira e fala, poxa, difícil de fazer. Se você começa a olhar para essa tela e ver uma matriz colocada ali, onde a cada passo de tempo eu simplesmente pego essa matriz e desço ela, você consegue entender um pouco mais da dinâmica de como funciona essa parte superior. E aí você coloca o comando de teclado, seta para a esquerda, seta para a direita, para deslocar na vizinha do usuário. E, por exemplo, seta para cima, espaço, enter, tanto faz o botão para poder dar o tiro e trata a colisão. Daniel, mas como é que eu trato colisão? Bom, vamos lá. Você tem um ponto que está saindo da arminha do usuário para chegar no inimigo. Beleza. Esse ponto, a cada passo de tempo, como é que ele incrementa? Subindo. Então, ele começa no X 50, Y0. No próximo passo de tempo, ele vira Y1, Y2, 3, 4, 5. Quando ele chegou no 7 aqui, ó, ele tem que fazer um if. If X50, Y7 tem alguma coisa, apaga esse alguma coisa e soma a minha pontuação que está colocada aqui em cima. Perceberam? Como é simples de fazer? Então, assim, a primeira fase com a linha de inimigos estática é facinho. A segunda fase com os inimigos descendo também não é difícil. E depois que você tem a primeira fase desenvolvida e a segunda, você chega na terceira com esse inimigo passando em diagonal e soltando bolinhas. Como é que eu lido com essas bolinhas que estão descendo? No próximo passo de tempo, ele vai Y-1, Y-1, Y-1. E pronto. Posso fazer trajetórias circulares, posso fazer trajetórias diagonais, posso fazer do jeito que eu quiser. Ok? Então, assim, estou começando a mostrar, além da parte técnica de desenvolvimento, também a parte de exemplos que vocês podem fazer como primeiro projeto. Outro exemplo, que, claro, tem muito a ver com esses dois anteriores, é o Pac-Man. Daniel, como é que eu lido com o obstáculo? Tem várias formas. Uma das formas de lidar com o obstáculo é você ter uma matriz de 0 e 1, onde o 1 é permitido andar e o 0 não é permitido andar. E aí você tem um if. O usuário apertou seta para a direita. O que eu tenho que fazer? X mais mais. Certo? Ele tem que andar mais no eixo X. If matriz de colisão igual nessa célula igual a 0, ok, atualiza a posição do usuário. Se matriz de colisão igual a 1, não atualizo. E aí, assim, se você vai usar 0 para colisão, 1 para não colisão,
menos 1 e mais 1 é você que escolhe. Isso não faz grande diferença. O que vai fazer diferença é você, de fato, atualizar a posição do Pac-Man para mais 1 ou não atualizar, porque ele colidiu. Quais outras formas você tem para lidar com colisão? Criar na mesma matriz de movimento. Então, vamos lá, traduzam essa imagem aqui para uma tabela, para uma matriz. Nessa imagem, vocês vão ter o 0, 0 em x e y é uma colisão, o 0, 1 até o 0,50. O 1, 0 é colisão, o 1 não é colisão. 1, 2, 1, 3 até 1,49. O 1,50 é colisão de novo. E aí você vai só preenchendo por linha. Ok? Então, não é difícil você criar isso. Agora, claro, é muito mais fácil você fazer esse. É muito mais fácil você fazer a primeira fase desse do que você fazer um Pac-Man. Mas não é nada impossível e é legal pra caramba fazer essas versões todas. Depois tem o 3D. Esse 3D inicial aqui, ele é um 3D meio roubado. Por quê? Porque eu não preciso, de fato, ter XYZ. Como assim, Daniel? Como é que eu posso fazer um XYZ que não é XYZ? Vamos lá. Como é que funciona um manequim de loja? Ele tem um ferro colocado na base D, um ferro que vai até a base dele, que é uma base circular. E como é que eu desloco esse manequim? Arrastando a base circular. Então, o que eu posso fazer? Eu não disse para vocês que o personagem anda trocando a imagem? Se eu disser para vocês que o manequim tem as pernas móveis e que essas pernas se movem sempre numa velocidade, eu não posso pegar esse manequim e arrastar só a base dele e ele dá a impressão de que está andando? Posso. Então, o que eu posso fazer? Criar animações previamente programadas, previamente gravadas, e ao invés de deslocar 3D, eu desloco 2D. Porque a base do manequim nada mais é do que o meu XY do piso. Ok? Então, na verdade, o que eu tenho que fazer? Nesse caso aqui, por exemplo, você pode fazer isso. Você tem o XY do piso, aí você tem um desenho 3D, inclusive da mão e da arma, mas o movimento... Eu vou olhar a colisão pela matriz do chão e eu vou olhar movimento pela matriz do chão. E como é que eu vou fazer a animação da arma? A animação da arma é point view. Então a animação é videozinho. Play. Clicou no botão de atirar, aperta o play naquele videozinho de 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos e ele roda a animação, já pré-programado, ok? Então, assim, nem sempre eu vou ter 3D, que é de fato 3D na complexidade do 3D. Por exemplo, o que é esse 3D de complexidade que eu estou falando? Quando ele mexe a ponta do dedo, isso gerou um movimento de punho, gerou um movimento de cotovelo, de ombro. Eu consigo computacionalmente trabalhar isso tudo? Ou não? Ou eu coloco a imagem nas costas do boneco e eu filmo ele quadradinho? Ou eu coloco a imagem na mão dele e eu filmo a mão parada? Por exemplo, nessa imagem aqui, vocês não veem animação de dedo. Vocês não veem animação de músculo aqui, na base da mão do personagem.
Isso é de propósito. Isso é por questão de poder computacional. Evolutivamente, você não tinha poder computacional, você precisava fazer a coisa mais simples, e aí você texturiza a mão, só anima a bala e pronto, está resolvido. Então, cuidado com questões meio fakes assim, que a gente vai acabar descobrindo isso muito, por exemplo, nos jogos de tiro, onde você vai com o personagem até uma posição e naquela posição você não está vendo inimigo nenhum. A hora que você se move, o inimigo aparece. Só que você vê uma mudança de tela. Você já deve ter passado pela sensação de a hora que você está mexendo no jogo, aparece uma tela tremendo, mal feita. Se você move para lá, ela pisca. Se você move para cá, ela volta. Por que isso está acontecendo? Porque a matriz do chão está programada para até esse XY aqui não desenha a próxima sala. A hora que eu mudar o pé para o próximo XY, o point view mudou, que é o viewpoint, né? O viewpoint mudou e eu preciso desenhar a próxima sala. Ok? Então, assim, cuidado para que esses erros de programação não interfiram, claro, na qualidade, mas que vocês entendam claramente que eles são muito usados e é tudo em função de para que eu vou desenhar o que está atrás dessa parede? Não está sendo visto. Não preciso desenhar. Para que eu vou desenhar o que está aqui à direita? Não está sendo visto, não vou desenhar. Eu só preciso desenhar o que está à direita a hora que esse personagem chegar aqui na frente. É assim que a gente vai funcionar. Esse aqui, então, é um exemplo de cenário matricial. Onde, por exemplo, em algumas engines que vocês vão poder usar para o projeto 2 ou 3, vocês vão fazer esse tipo de coisa. Então, você tem lá uma matriz. Essa matriz, você pode escolher quais são os desenhinhos que você vai colocar, qual vai ser a textura que você vai colocar, qual é o significado de cada textura dessa. E aí você vai programar a movimentação do usuário, né? Programar a interação do usuário com cada uma dessas texturas. E vai deixar livre. Então, por exemplo, o usuário nasceu aqui. Ele pode mover para onde ele quiser, desde que não tenha colisão. Quando o usuário chegar nessa célula aqui, que ele colidir com esse objeto, eu vou tratar a colisão em código. A colisão é do tipo some com o objeto da célula e conta a vida mais 1. Some com o objeto da célula e conta a vida menos 10. Atualiza a matriz de exibição. Cria mais objetos na tela. Saúde do personagem menos 10. Entendem? Então, assim, você vai trabalhar em cima de uma matriz dessa. Isso aqui é 2D, chapado. Você não tem nada em 3D aqui. E você pode fazer diversas coisas extremamente interessantes, considerando, por exemplo, esse estilo de jogo e esse estilo de dinâmica. Aqui já dá para fazer coisas muito mais educacionais, muito mais interessantes, muito mais educativas. E como é que eu monto essa matriz? Primeiro, o jogo vai te dar essa matriz, né, que é o cenário, vai te dar um conjunto de imagens e você vai combinar imagens nessa matriz do jeito que você quiser. E aí você pode, por exemplo, criar uma sala aqui, criar outra sala. O personagem vem, tem que passar nessa sala, tem que pegar a chave para abrir a porta para ir para outra sala. Reparem, toda a parte de roteiro e toda a parte de dinâmica
está na programação. A chave não te leva para lugar nenhum. Inclusive, se eu programar que a chave afeta a sua saúde, ela afeta a sua saúde. Por isso que é importante a gente entender o usuário e a gente colocar coisas que sejam relevantes. Será que chegar perto de um monstro é bom ou é ruim? Depende do tipo de jogo. Num jogo educacional, chegar perto de um monstro é bom ou ruim? Dependendo da faixa etária, nem ter um monstro devia. Agora, dependendo da faixa etária, tem que ser ruim. Agora, dependendo da faixa etária, pode ser bom. Eu posso criar uma dinâmica de jogo que é de monstros. Não tem problema nenhum fazer isso, claro, dependendo da faixa etária, dependendo do assunto que eu estou discutindo. Ok? E essas imagens aqui, ó, tem um código, tá vendo? Esse nome da imagem é que vai para sua linha de código e você vai tratar ela como colisão. Então, se na próxima célula a imagem é essa aqui de porta, como é que você vai tratar isso? Se o usuário tem uma imagem de chave, então a porta desaparece e o usuário consegue passar por essa célula aqui para a próxima célula. Entendem? Então aqui, ó, atrás no exemplo, tem uma porta aqui nesse meio e tem uma marretinha. Por quê? Porque o usuário precisa ir em algum lugar buscar a chave, ó, tem uma aqui, outra aqui em cima, tem outras aqui. E aí ele vai pegar a chave, vai ter que vir na porta e abrir a porta. Tem mais um monte de porta aqui para ele abrir, ó. E é você que tem que programar o que cada uma das coisas vai fazer. A questão de realismo que eu falei, tem um exemplo mais claro aqui, ó. Se eu mostro só essa imagem para vocês, a maior parte de vocês não vai saber o que é. Vai chutar ampulheta, alguma coisa desse tipo. Agora, se eu mostro essa aqui da direita, a chance de vocês acertarem é muito maior. E o que mudou de uma imagem para outra? O tamanho da imagem? Não. O tamanho da matriz que eu estou usando para desenhar. Eu continuo desenhando a imagem em preto e branco. Então eu tenho uma matriz branca, eu estou pintando células em preto. A questão é o tamanho da célula que eu tenho. Ok? Então, o que é o realismo? O realismo é o nível de detalhes que eu tenho, mas eu preciso associar esse nível de detalhes com a distância que o usuário está, com a qualidade de imagem mínima necessária e com o tempo de processamento. Por exemplo, você vê muito vídeo no YouTube no celular. Precisa rodar os vídeos em 720? Não. Porque a tela é muito pequena. Se eu divido a tela do celular em 720 pontos, olha a quantidade de pontos que vai dar. Se eu divido ela em 144 pontos, ela vai ficar meio embaçada. Por quê? Existe uma técnica que chama interpolação. Como é que a interpolação funciona? Se eu não tenho o desenho desse ponto aqui, mas eu preciso desenhar ele, eu posso usar duas técnicas. Uma delas é olhar para o vizinho e copiar o vizinho. E a outra técnica que é mais relevante e mais utilizada é você pegar uma matriz de 3x3 e você fazer uma média em cima, fazer um cálculo em cima dessa matriz 3x3. Então, que cor vai ser uma célula aqui, ó? Essa matriz 3x3. Ups. Um cálculo em relação aos vizinhos todos dela, e não apenas a um vizinho. E assim eu consigo suavizar, criar uma imagem mais smooth. Ok? Então,
você pode interpolar a imagem. Quando eu coloco um vídeo 144, o que está sendo feito em geral é interpolar a imagem. Usar uma matriz muito menor para desenhar. Então, assim, poxa, Daniel, então você está dizendo que eu estou gastando internet à toa? Sim. Que eu estou gastando equipamento à toa? Sim. Mas como é que eu resolvo isso? Você diminui a resolução do vídeo do YouTube que você vai assistir, olha para ele e vê se você acha que está real. Não, está muito ruim, aumenta um pouco. Não, está muito ruim, aumenta um pouco. Sabe por quê? Porque o algoritmo de automático do YouTube, o que ele faz? Melhor qualidade para a internet que eu tenho. Ele não olha equipamento. Como ele não olha equipamento, ele vai me dar 720 no celular. Ele vai me dar 4K numa tela de 13 polegadas. Peraí, mas eu preciso de 4.000 pontos na linha numa tela de 13 polegadas? Vai dar quantos milímetros esse ponto? Entendem? Então, cuidado com essas coisas, porque parece que a gente está falando muito tecniquez de computação gráfica, mas não é. Isso vai interferir diretamente na qualidade do material que você está vendo. Por exemplo, poxa, Daniel, queria tanto ver uma palestra, mas meu parente está lá na aula e eu não consigo ver no YouTube porque vai derrubar a internet de casa. Faz o seguinte, baixa a resolução, vai gastar muito menos internet, porque o raciocínio é simples. Vocês acham que gasta mais poder computacional, internet, tudo isso e energia desenhando uma matriz de 144 ou uma matriz de 1000? Ou uma matriz de 4.000? 30 vezes por segundo, 24 vezes por segundo. Obviamente, uma matriz menor. Quanto maior for a célula, mais fácil desenhar. Quanto menor for essa célula, mais difícil desenhar, porque eu vou gastar muito mais poder computacional. Ok? Então, em relação aos sprites. Lembra que eu mostrei a imagenzinha do bonequinho deslocando lá no 2D? Esse aqui é um bonequinho ainda 2D se deslocando. Lembra que eu falei de arrastar o manequim? Você pode aqui, na verdade, é arrastar do manequim. A única diferença do arrastar o manequim aqui é que ele tem maior variedade de passos. Eu tenho completamente diferente do primeiro para o último. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fica muito mais realista do que se eu tivesse 3. Só esse, esse e esse. Fica muito mais realista do que se eu tivesse 5. Ou seja, quanto mais sprites, melhor o resultado de realismo. Agora, eu preciso ter 50 sprites? Às vezes não. Então imagina, se eu tiver interpolado, né? A cada 2 desse aqui eu tiver um no meio. Ok? Então eu vou, entre esse e esse, criar um que essa perna está um pouquinho menos aberta. Entre esse e esse eu vou criar um que essa perna está um pouquinho mais no chão. Entre esse e esse a perna está um pouquinho mais esticada. Será que eu preciso ficar trocando tanto assim de imagem? E eu gosto muito de associar essas trocas de imagem com aquelas animações antigas de caderninho. Que você pegava um bloco de desenhos e aí você folheava esses desenhos para dar a sensação de movimento. Eu gosto muito de olhar isso. Então, assim, Daniel, o que é o ideal de quantidade de sprites? O ideal é testar. Você quer uma coisa mais realista? Você quer uma coisa mais delicada? Usa mais. Você quer uma coisa mais para criança, mais geral? Usa menos. O que vai mudar de uma ferramenta computacional para outra? Você vai ter esses sprites sendo trocados automaticamente. Você só diz lá, eu quero esse personagem, e ele anima por conta.
Isso facilita muito, porque além dele trocar as imagens, ele ainda sincroniza com deslocamento no eixo X. No meu mestrado, por exemplo, a gente fez animação e deslocamento manual. A gente tinha lá um designer que desenvolveu e desenhou cada um dos personagens. E a gente tinha que... O meu software era de movimentação, então eu passava o XY de deslocamento. Esse designer dava o bonequinho, né, o personagem. E a gente tinha que ficar ajustando se o deslocamento que eu passava estava sincronizado com a velocidade de movimento de trocar a perna do desenho que ele fez. Entenderam? O nível de detalhe que a gente pode chegar? Então é a diferença que eu falei, ó. Aqui são 4 sprites. Aqui são 10. Então a gente tem várias imagens de um pássaro. Essas imagens aqui, se a gente criar um for trocando as imagens numa velocidade adequada, isso vai virar um vídeo. Transição adequada dos sprites ali em cima fez com que esse pássaro pareça que ele está voando. Poxa, mas como é que eu faço para ele se deslocar no X? Toda vez que ele chegar, por exemplo, nessa imagem aqui, ele anda mais um no X. Ou, toda vez que ele trocar de imagem, ele anda 0,01 no X. E aí, óbvio, né? Quanto mais suave for o deslocamento, mais eu tenho que criar subdivisões no meu eixo X. Mas eu tenho que granularizar o meu eixo X. Então, a gente consegue lidar com o movimento em cima desses sprites, sincronizando deslocamento com troca de imagem. Vocês vão precisar disso, tá? Eventualmente, a engine, a plataforma que vocês pegarem, não vai precisar sincronizar. Mas é bom que vocês entendam isso. Tá. Falando em textura. O que é textura? Textura é uma imagem que eu jogo em cima de um plano. Pode ser o fundo, no 2D&meio, por exemplo? Pode. Pode ser um cubo? Pode. Pode ser um objeto qualquer? Como é que eu faço colisão com uma parede? Como é que eu faço colisão com um cone? Como é que eu faço colisão com um carro? Eu posso ou desenhar 3D o carro, fazer um modelo dele bonitinho, ou tirar uma foto de um carro e colocar isso numa parede. E dar a impressão de que tem um objeto ali em 3D. Qual a necessidade que a gente tem de realismo em relação a isso? Distância do observador. Nível de qualidade que eu quero como resultado final. Então, até que ponto eu preciso modelar em 3D perfeitamente um objeto e até que ponto eu posso simplesmente pegar uma foto de um objeto 3D e colocar lá. Vai depender de um projeto para outro. Mas a textura vai servir em muitos casos quando a gente está falando do jogo. Fazendo jogo ou fazendo alguma coisa para usuário, que a gente não quer tanto realismo assim. E vamos para um exemplo de textura. Quando a gente vê essa imagem aqui, ó, isso aqui é meu trabalho do mestrado, tá? A gente vê uma imagem de bolinhas azuis, rosas e verdes. Tem um conjunto de bolinhas azuis aqui, tem um conjunto de bolinhas verdes aqui, tem umas bolinhas azuis distribuídas, tem umas bolinhas rosas distribuídas. Não faz muito sentido. Quando a gente coloca uns retângulos e quadrados no meio dessa imagem, mudou um pouquinho, mas também não ajudou muita coisa, né? Eu posso dizer que tem várias bolinhas azuis dentro de um quadrado ou retângulo vermelho, e tem várias bolinhas verdes no outro. Além disso, tem azuis e rosas nesse aqui de baixo, não tem ninguém aqui, não tem nenhuma bolinha aqui.
Tem uma bolinha azul aqui, tem outra chegando. Mas também não adiantou muita coisa. Quando eu faço isso, eu já começo a pensar que tenha caminho entre um lugar e outro. Isso se parece com um grafo. Um grafo irregular, mas é um grafo. Sei lá, caminho de pontos. Então, sei lá se essas bolinhas vieram por esse caminho aqui. Se eu coloco os retângulos e as linhas pretas, talvez eu comece a associar que, tá, isso aqui pode ser um atrator, né? Pode ser um lugar onde essas bolinhas têm que chegar e sair. Se eu coloco isso aqui, eu sei claramente o que é. Porque eu coloquei uma textura de uma foto aérea de uma comunidade onde dá para ver perfeitamente casas, locais, fábrica, rua. E eu estou vendo que as bolinhas estão deslocando na rua. Então aí já começo a colocar semântica na história. Computacionalmente, o que está feito? Uma imagem desenhada, umas bolinhas se deslocando de X para Y, de um XY para outro XY, conforme alguma regra que eu não sei direito qual é. Quando a gente começa a olhar isso com uma textura colocada, a gente começa a colocar semântica, significado nessa história. E a gente começa a dizer, olha, peraí, se tem bolinhas azuis aqui nas casas, então bolinhas azuis são pessoas que moram nas casas. Se tem bolinhas rosas, então bolinha rosa deve ser pessoa que mora na casa também. Aqui, ou é uma casa que mora mais gente, ou é um local comercial. Aqui deve ser um local de trabalho, tem um monte de gente aqui também. Aqui, sei lá, escola. E isso vai melhorar ainda mais se a gente coloca uma interface. Isso vai melhorar ainda mais se a gente coloca nome dos lugares. Porque se eu disser para vocês que isso aqui é um local de trabalho, isso aqui é uma escola, e se vocês viram isso aqui cheio de bolinhas azuis, vocês vão chamar, nós vamos chamar, bolinhas azuis de pessoas que trabalham. Se a gente chama isso aqui de escola, isso aqui, né, de escola, e a gente coloca bolinhas verdes aqui, vocês vão chamar, a gente vai chamar de bolinha verde de estudante. Na programação, não tem estudante nenhum, tem bolinha verde. Que está se deslocando de um jeito específico no ambiente. Agora, eu posso deslocar essas bolinhas verdes junto com a bolinha azul para dizer que o pai está levando a criança para a escola? Posso. Posso deslocar a bolinha verde com a bolinha azul até uma padaria para comprar alguma coisa? Posso. O comprar alguma coisa sou eu que estou dizendo. O deslocar é programação de um XY até outro XY. Entendem? Então, reparem, esqueci de mostrar aqui a interface. Reparem, além daquela textura, além daquelas bolinhas, tem um monte de informação que a gente pode manipular em tempo real. Exibir o nome dos locais, exibir os locais, exibir o grafo, o ID de para onde a pessoa está indo, o identificador de quem é cada pessoa, divulgar um evento, divulgar publicidade, chamar as bolinhas para um lugar específico, pausar a simulação. No final das contas, a gente está, ao selecionar qualquer uma dessas coisas aqui, ó, ativando um if no código que está lá. If esse campo for selecionado, desenha aqui uma sequência de caracteres que eu escrevi. Daí a dizer que aquilo ali é uma casa e imaginar o que tem nela,
quantas pessoas que moram nela, aí já é uma diferença. Ok? Então, assim, vamos entender corretamente a distância entre complexidade de programação, de complexidade de discurso, complexidade de entendimento. Então, isso aqui é uma simulação daquela lá, ó. Estão percebendo que parece que as bolinhas estão movendo em quadradinhos, ó? Pá, pá, pá. Por que isso está acontecendo? Porque para gerar o vídeo foram capturadas menos imagens do que precisava para ele fazer suave. Propositadamente. E aí você tem o horário do dia, qual dia, o deslocamento das pessoas nesse dia. E aí, ó. Bolinhas amarelas, bolinhas azuis, bolinhas verdes. Eu posso dizer o seguinte, ó. 6 horas da tarde é o horário de quem trabalha sair do trabalho. Então, durante o dia, a dinâmica está acontecendo na cidade, até que 6 horas da tarde as pessoas vão sair do trabalho. Aí algumas saem do trabalho e vão para a igreja, outras saem do trabalho e vão para o comércio, outras saem do trabalho e vão para outro lugar. É 6 horas? Ou é 7 horas? Pelo jeito é 7. Aí. 7 horas. Ó, deu 7 horas, o povo parece que vai bater ponto, depois sai para ir para casa. Entenderam como é que é? Agora, poxa, um pouquinho antes aqui, estão vendo que tem uma bolinha amarela aqui nesse local? Que é uma casa. Eu posso começar a viajar e dar um significado dizendo, olha, essa criança ou essa pessoa que estava aqui esperou o adulto sair do trabalho para poder ir com ele para casa ou ir com ele para outro lugar. Tem que ver se isso está programado ou se isso está meio aleatório. E eu, como usuário, como especialista, estou dando esse significado para o sistema. Ok? Então, vamos seguir. Objetos em 3 dimensões. Por que eu estou falando que existe a questão de complexidade computacional para você lidar com 2D, 2D,5 e 3D? Se eu quero animar um objeto de 3 dimensões, eu vou ter situações para animar ele. Estou tentando ver se eu acho o meu bonequinho humanoide. Espera aí. Aqui. Tá aqui. Então vamos lá. Eu quero fazer animação de objetos 3D e eu vou ter complexidades diferentes para lidar com esse objeto 3D. Por exemplo, eu posso criar uma caixa em volta dele e deslocar ele parado nessa caixa. Eu posso mover ele da cintura para baixo ou mover ele em sprites, em fotos, sincronizado com o tempo e ele se desloca no tempo. Mas eu posso também fazer coisas muito mais elaboradas. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, um personagemzinho 3D, de madeira. Reparem, ele tem articulação de ombro, ele tem articulação de cotovelo e de punho, mas ele não tem dedos. Eu posso animar o braço dele nos eixos como uma pessoa normal anima. Mas eu não consigo animar dedos? Se para minha aplicação não faz sentido animar dedos, para que eu vou gastar poder computacional animando o dedo? Para minha aplicação faz sentido animar ele cintura? Ter restrição para ele não ficar virado para trás? Ou seja, ter grau de liberdade aqui na cintura faz diferença? Ou não? Mexer a cabeça para um lado e para o outro faz diferença? Eu tenho que restringir para ele não olhar para trás?
Ou na minha aplicação, não. Por exemplo, na simulação que eu acabei de mostrar para vocês aqui, ó. Faz diferença uma bolinha ter colisão com todas as outras? Ou, no final das contas, as pessoas antecipam o desvio e desviam das outras? Ou, no final das contas, essa colisão vai ter que ter uma hierarquia para tratar essa colisão, para descobrir quem está perto e vai gastar muito mais poder computacional do que precisa? Então, computacionalmente, a gente pode fazer muita coisa, a gente só não deve fazer. E aí é onde a gente começa a discutir coisas do tipo: melhores programas não são maiores linhas de código. Se você me disser, eu fiz um programa com 100 mil linhas de código, isso não me significa nada de relevante. Nada. Por quê? Porque eu posso criar um método redesenha, chamar esse método 10 mil vezes, e eu estou redesenhando 10 mil personagens em tempo real. Eu posso criar um método movimenta, chamar esse método 10 mil vezes, e eu tenho com o método redesenha e o método movimenta, simulando uma sociedade com 10 mil pessoas. E no final das contas, eu tenho um código de, sei lá, 600, 700 linhas. Ou até menos que isso. Entendem? Então, tomem cuidado com essa relação, quantidade de linha, complexidade de código, qualidade do sistema. Por quê? Será que eu preciso animar em quantos segmentos o rabo dele para ter resultado? Será que eu preciso animar em quantos segmentos o pé dele para ter resultado, a mão dele para ter resultado, o rosto dele para ter resultado? Será que o rosto como uma esfera resolveu? Ou será que eu preciso de uma esfera, um cubo, desenho certinho dos olhos, o desenho certinho do nariz, o desenho certinho da boca, a quantidade de segmento para animar a boca? Ok? Então, vamos pegar isso em software para a gente ver. Cadê ele? Tá aqui. Acho que está ali no debug. Tá aqui. Então, ó, eu tenho aqui ele colocado. Estou fazendo deslocamento dele na tela. Será que eu preciso de animar o rosto para poder fazer o deslocamento? Vou pegar pelo manual aqui os comandos. Pronto. Então, ó, F3, eu vejo ele aramado ou eu vejo ele em tela fechada. F4, eu vejo ele com projeção. Mas para que projeção? Para dar sensação de movimento, de estabilidade. Se eu tiro o F4, dá a sensação de um modelo 3D. Se eu ponho o F3 e o F4, dá a sensação de um personagem se deslocando. Ó. Tá. Com a letra A, eu mudo o modo dele. Vamos ver como é que isso funciona. Estão vendo? Com a letra C, ó. Está correndo. Se eu mudar para a letra A, ele muda a postura. Entenderam como é que é? Então, assim, qual é o nível de realismo que eu preciso lidar? O que é o nível de detalhes que eu preciso lidar? Vai depender da aplicação que eu estou fazendo. E no final das contas, eu vou ter que investigar esse tipo de coisa aqui, ó. Que é qual é o centroide do meu objeto, porque é em cima do centroide do meu objeto projetado no XY do chão
que eu vou fazer animação, que eu vou fazer deslocamento. Então, quantos frames eu vou gastar, quantas fotos eu vou gastar para sair desta imagem para esta imagem? Só duas? Essa e essa? 5? 3 aqui no meio? 10? 8 aqui no meio? Interpolo? Vai depender do nível de realismo que eu quero. Aqui eu estou fazendo com 5. Às vezes, tem gente que por preciosismo faz isso com 10 e no final das contas não fica tão real. Ou faz, por exemplo, do jeito que eu fiz ali naquela animação de bolinhas, onde era só capturar mais frame. Eu simplesmente capturei menor quantidade de frame e fica o tempo inteiro picotando. A bolinha parece que está pulando de um lugar para outro. Ok? Então essa é uma questão importante, tá? Veja adequadamente o realismo que você quer. Depois, Daniel, é melhor usar RGB ou CMY? Você que sabe. Por quê? Porque no final das contas, RGB não é RGB. Tá? Então aprendam isso na vida de vocês. RGB tem um alfa, que é a transparência. Tá? A gente sempre usa RGB alfa. Como é que a gente vai tratar isso? Lembra que eu falei de um ponto XY? Cada célula da matriz pode ser preto e branco, pode ser escala de cinza, ou seja, ter apenas um valor de 0 a 255, ou pode ter uma tupla, uma sequência de valores, que pode ter 3 valores, C, M, Y, R, G, B, ou 4 valores, R, G, B, alfa. Poxa, Daniel, então quando eu chegar para mexer numa engine para desenvolver meu jogo, eu vou ter que olhar o sistema de cores? Vai. Porque se você coloca 255 no primeiro, se o modelo de cores é CMY, você está desenhando amarelo. 25500 em RGB é vermelho. 25500 em CMY é amarelo. Na verdade é C, né? Esse ano é azul. Ciano, magenta e yellow. E várias vezes eu já tive aluno que perguntou o seguinte: poxa, Daniel, lá no sistema de cores tem 4 cores. Qual é essa última? Que eu nunca ouvi falar. Essa última é a transparência. Se você coloca que tem algum nível de transparência do objeto, você pode pôr. Às vezes é interessante por uma questão de realismo. Você já devem ter visto rosto feito com um brilho absurdo que não parece real nunca. Às vezes é ajuste de cor e de luminosidade. Essa é uma outra coisa fundamental. Isso aqui causa erro demais dos projetos. Por quê? Porque a galera esquece ou não sabe que a ordem de desenho faz total diferença. Então, se eu pego uma matriz onde eu estou desenhando um objeto que não sobrepõe a outro, perfeito. Eu posso desenhar na ordem que eu quiser. Agora, se você está fazendo um jogo 2D e meio, você precisa obrigatoriamente primeiro colocar a textura, depois colocar o personagem. Se você está fazendo alguma coisa em 3D, você precisa obrigatoriamente saber a ordem de desenho, porque senão vai dar ruim. Por exemplo, isso aqui todo mundo conhece. Olhando de lado, é isso aqui. Só que reparem, se eu pego e desenho o roxo por último, eu vou ver simplesmente um círculo roxo. E aí vocês vão chegar para mim e falar: Daniel, mas sumiu o meu desenho. Não sei o que está acontecendo, só aparece a copa da árvore. Só aparece a bola. Só aparece o personagem tal, sumiu o outro. Na hora que o personagem vai passar por tal lugar, ele passa atrás, não passa na frente. Por quê? Porque você está desenhando em ordem errada. Então,
tenha muito claro isso especificado para você, que é qual é o objeto mais ao fundo, qual é o objeto mais à frente. À medida que você tem essa noção clara, você simplesmente muda duas linhas de lugar e você resolve o problema. Ok? Então, saibam, a ordem de desenho faz total diferença. Desenhar primeiro o cenário, depois o personagem. Se você desenhar personagem, depois cenário, seu personagem desaparece. Ok? Por exemplo, tenho 3 objetos para desenhar. Vamos supor aqui umas ordens. Os 3 objetos estão aí. Qual é o problema? O problema é que eu coloquei primeiro o triângulo amarelo, depois o quadrado, depois a bola, o círculo. E agora? Quadrado, círculo, triângulo. De trás para frente. Sempre nesta ordem. Agora sim eu coloquei na ordem certa. Quadrado, triângulo e círculo. Agora eu consigo ver os 3 objetos. Daniel, assim não está desenhando o triângulo? Mentira. Está desenhando o triângulo. Só que está desenhando o triângulo atrás de um outro objeto que está tampando o triângulo. Ok? Obviamente que isso vai piorar muito quando a gente está falando em 3D, porque além de pensar na ordem, a gente vai ter que pensar na iluminação e no material. E às vezes a gente vai ter que começar a pensar na iluminação de diferentes fontes. No tipo de material para ver o quanto de reflexo esse material gera, o quanto de absorção esse material gera. Então, por exemplo, vamos fazer uma brincadeira aqui com o cavalinho. Olha lá. Cavalinho em OpenGL. Pronto. O cavalinho OpenGL, o que a gente tem? O M muda o tipo de movimento. Então, ó, se deslocou mais rápido. Deixa eu só minimizar a tela aqui para ver. Tá. O M vai se deslocar mais rápido. Para vocês aí nem tá aparecendo. Ó, mas vocês conseguem ver que mudou a angulação das articulações dele. E o L vai mudar a iluminação do objeto. Então, vejam. Vou apertar o M. Ele muda a inclinação do objeto, né? A articulação das pernas. E aqui ele vai mudar de novo a articulação das pernas. Tirei a iluminação, coloquei a iluminação. A iluminação está numa fonte só, tá? Então, só para vocês terem uma ideia de como é que vai funcionar a iluminação. Reparem, a iluminação está numa fonte só. Você sabe me dizer exatamente onde ela está? Não, né? Porque a parte superior da perna aqui não está sendo bem iluminada, mas a canela e o pé tá, o joelho tá e o dorso tá. Então, a gente precisa tomar um cuidado danado com a qualidade da iluminação que a gente está usando e com para que a gente está usando essa iluminação. Então, assim, técnicas para animação. Uma das técnicas para animação, eu já falei para vocês, que é essa de frame a frame, ou keyframe, ou quadro-chave, ou ficar trocando os sprites. Que no Scratch vai ter um nome, na outra engine vai ter outro nome, mas no final das contas é a mesma ideia. Você tem fotos que você vai escolher uma quantidade de fotos e vai fazer essa mudança na mão, ou você vai ter uma plataforma que faz essas transições automáticas para você. Qual que é a vantagem? É fácil prever
E qual que é a desvantagem? A questão que eu já falei de controle de tempo. Ok? Outra forma de animação que a gente tem é a animação procedural, via código. Então, eu vou criar lá um método, uma função, e a cada X tempo, eu vou mover o objeto, eu vou mudar a posição, por exemplo, da pata do cavalo, eu vou mudar a posição da orelha do cavalo, do rabo do animal, e eu vou fazer isso via código. Qual é a vantagem de um, qual é a vantagem do outro? A vantagem de imagem é que é muito menos poder computacional. A vantagem do animado por procedimentos é que eu tenho controle sobre tudo. E ter controle sobre tudo é muito bom, porque eu posso, por exemplo, escolher qual estado inicia. Escolher se eu estou animando muito rápido ou muito lento, é só mudar um parâmetro. Agora, isso é uma qualidade para o programador, mas não é uma qualidade para o usuário. Para você mudar a linha de código é fácil. Muda a linha, compila, executa, lindo. Agora, para o usuário, se ele tiver que mudar isso, ou você previu uma função que o usuário vai ajustar o parâmetro, também é possível, escolher escala, né, de parâmetro, ou o usuário precisa te solicitar uma adaptação. Animação baseada em física, então você pode, além de fazer via procedimento, fazer uma coisas muito mais elaboradas. Por exemplo, fazer animação de nuvem, por exemplo, fazer animação de fluido, de partícula, de corpos deformáveis. Eu falei com vocês lá do Pac-Man de uma colisão onde ele não pode ir para a célula que tem um obstáculo. Mas você tem colisão onde ele, ao encostar no obstáculo, ele deforma ou ele é repulsado. Chegou numa cama elástica, por exemplo, numa estrutura de borracha. Ele bate e é devolvido. Então, você tem um carro se deslocando, bateu no outro carro, ele roda, ele freia, ele arrasta na pista, ou ele deforma o carro da frente. Como que ele deforma? Eu vou simplesmente trocar a imagem da parte traseira do carro da frente, ou eu vou fazer uma animação em física que vai deformar de acordo com o ponto que houve a colisão. Quais são as vantagens? Realismo de resultado. Para algumas tarefas especificamente é perfeito, mas é custoso pra caramba. É óbvio que tratar uma colisão de se encostou um objeto no outro, troca a imagem, é muito mais fácil do que calcula o ponto onde encostou, calcula a deformação, distribui isso em energia para o resto do objeto e coisas do gênero. Ok? E a outra coisa, que essa é a mais utilizada, deixa eu só consertar isso aqui que está sobrepondo. Pronto. É a animação hierárquica, que é o seguinte, à medida que a gente foi conversando, eu já fui falando sobre hierarquia, que é o seguinte, eu preciso animar a cabeça do meu personagem? Precisa ter detalhamento de olho, orelha, boca? Ou não? Um movimento de cabeça gera algum movimento para baixo no corpo? Por exemplo, movi meu dedo. Isso gera um impacto na minha articulação, no meu cotovelo, no meu ombro? Eu só preciso tratar estas animações se gerar impacto. Então, por exemplo, eu estou aqui com a mão. Se meu braço está parado, o movimento desse dedo aqui, ó, não gera impacto punho, cotovelo e ombro. Se não gera impacto, para que eu vou animar? Eu tenho uma animação de dedo.
Agora, se eu mover minha mão e os meus dedos, eu posso ter algum movimento de cotovelo. Se eu tiver algum movimento de cotovelo, aí sim eu vou mover pulso, dedos, mão como um todo e cotovelo. E eu posso ter movimento de tudo. Agora, veja, se eu mover meu ombro, eu movi ombro, cotovelo, punho e mão. Então, conseguiram perceber? Se eu movi o dedo, eu não preciso me preocupar com as 3 articulações para trás. Se eu movi punho, eu não preciso me preocupar com as 2 articulações para trás. Se eu movi cotovelo, às vezes eu não preciso me preocupar com a articulação do ombro. Mas se eu mexi com a articulação do ombro, eu preciso me preocupar com todas dali para frente. Então, é o que eu estou tentando demonstrar com esse bonequinho aqui de baixo. Vai ter articulação que... Aliás, vai ter articulação não. As animações hierárquicas, elas vão precisar se preocupar com articulações de mais alto nível. Quanto mais ela for mais no core, mais no centro do corpo, mais eu preciso me preocupar com a animação para baixo. Agora, se eu não mexi o ombro direito, para que eu vou preocupar com o cotovelo direito? Eu só mexi o ombro esquerdo. Então, eu separo ombro, cotovelo, punho esquerdo, ombro, cotovelo, punho e mão direita, cintura, joelho, tornozelo e pé direito, cintura, joelho, tornozelo e pé esquerdo. E aí eu posso animar separadamente cada uma das coisas. Difícil fazer, difícil controlar, mas se você faz, você tem um realismo absurdo e você tem uma qualidade gigantesca para trabalhar, principalmente se você tem nível hierárquico, você começa a ter redução de consumo computacional. Por quê? Eu não vou animar a mão, eu não vou sequer testar se eu tenho que animar a mão, se na verdade eu preciso animar o pé. Isso é muito bom para quem quiser trabalhar com simulação de objetos mais articulados, tá? E sistemas onde a gente pode trabalhar com coisas mais importantes e mais detalhadas. Animação baseada em tarefas. Então você tem tarefas específicas para o personagem realizar e você anima baseado naquela tarefa específica. O que é isso? Por exemplo, eu tenho um humanoide desse aqui e a única função dele, ele é robótico, a única função dele é pegar um objeto que é dessa largura. Uma caixinha. Eu posso manter o braço dele assim, só fazer a animação, levanta e desce, levanta e desce. Fazer a tarefa. Só para a finalidade que eu tenho, ok? Por isso é óbvio que eu tenho que conhecer cada vez mais a finalidade. Baseada em eventos e animação comportamental. A animação baseada em eventos, ela é bem similar em tarefas. Acontece alguma coisa e o personagem tem que realizar. A diferença é que a tarefa já é pré-definida nele, né? Ele tem a tarefa e o evento acontece no ambiente. Mas, obviamente, que como programador você pode antecipar isso, pode prever uma lista de eventos e coisas do gênero. Animação comportamental, aí você vai ter que lidar com uma estrutura para poder representar esses comportamentos e ver como você quer isso de forma mais realista possível. Por que a gente está discutindo essa complexidade toda se existem facilitadores e engines e frameworks e coisas do gênero? Porque a gente precisa não apenas fazer trabalho de disciplina, mas a gente precisa deixar vocês com liberdade para trabalharem com o que quiserem e preparar vocês para trabalharem não apenas com a ferramenta. Porque, por exemplo, existe uma ferramenta extremamente profissional para fazer animação de personagens humanos? Existe. Chama Poser.
Por exemplo, tá? Esse aqui é um dos casos que eu já usei. Maravilhosa. Serve para tudo? Não. Por quê? Quando eu quero, por exemplo, gerar 2 minutos de movimentação de um personagem, é extremamente realista, mas eu gasto hora. Quando eu quero fazer esse personagem dentro do meu software para ele ser o personagem de um jogo ou de uma simulação, eu não consigo. Então, o facilitador ele tem diversas limitações e ele tem diversos cortes. Então, ele vai me ajudar muito em algumas situações, mas ele não vai me ajudar sempre. E aí, por exemplo, como é que a gente faz animação no Poser de movimento? Você escolhe o caractere que você quer, o personagem que você quer, coloca ele no cenário, clica lá no tracinho de traçar caminho. Ó, pode escolher material, rosto, cabelo, roupa, expressão facial. E aí você traça o percurso que você quer que ele anda, estabelece se ele vai estar mais feliz ou não, como é que vai estar a animação a posição, balanço de perna, como é que ele anda. Manda ele caminhar nesse trajeto que você acabou de estipular, de desenhar, né? Escolhe a quantidade de frames, dá OK e pronto. Se você quer como trabalho simplesmente gerar uma movimentação hiperrealista, tá aí. Traça a trajetória, escolhe as configurações, bota a animação hiperrealista. Agora, ele salta? Não. Ele troca de roupa? Não. Ele ora anda, ora corre? Não. Tá, mas para que serve então? Por exemplo, se a gente quer... Deixa eu só escolher uma posição melhorzinha dele aqui. Pronto. Por exemplo, se a gente quer colocar isso como um videozinho lá no meu jogo, enquanto o meu jogo carrega. Por exemplo, se eu quero colocar isso como um vídeo de instrução no meu jogo, o que eu posso fazer? Colocar ele se deslocando num trajeto que é interessante para mim, gerar um vídeo numa resolução interessante para executar e colocar isso em momentos específicos do meu aplicativo. Vai ser legal para caramba. Para algumas simulações ele é muito interessante? É. Para a maior parte, não. Quanto mais a gente tiver conhecimento, quanto mais a gente tiver liberdade para manipular, mais difícil é fazer, mas mais tranquilidade a gente tem. Pra vocês terem uma ideia, aquele videozinho ali que eu mostrei, isso de 2010, tá? 2010. Eu gastei 4 horas de render, 356 imagens para gerar um videozinho de 480 por 360. Que passou mais de uma vez aqui. Ou seja, realismo demais, tempo demais de processamento. Eu preciso processar detalhes da mão, detalhes do pé, detalhes da roupa. Eu tenho que pagar um preço por isso, que é o preço da qualidade, vai ser refletido no tempo que se dura. Pra vocês terem uma ideia, 1 segundo de filme, antigamente, se gastava 1 dia para renderizar. Os primeiros filmes de animação. Então, assim, só para a gente poder finalizar, o que acontece? A gente tem diversas técnicas, a gente pode ir desde a programação hard até a parte de uma curva de programação mais suave, onde a gente tem um sistema muito mais tranquilo de desenvolver, muito mais amigável para o usuário, mas um sistema que a gente tem muito menos liberdade de controle. Então, em determinado momento eu vou descobrir que,
o framework ou a engine que eu escolhi não faz o que eu queria. Ou eu troco, ou eu limito o que eu queria. Ao passo que se você for desenvolver, por exemplo, em C ou C++ com OpenGL, você tem liberdade de fazer o que você quiser. Com bibliotecas, você tem liberdade de fazer o que você quiser. Vai suar muito mais, vai programar muito mais, vai ter que fazer muito mais cálculo. Mas vai ter um resultado muito mais no seu domínio, no seu controle.